A paz, queridos. Temos ministrado essa palavra já há algum tempo e ela é baseada na palavra ministrada de pregações de pastores, diversos pastores, principalmente do jovem pastor John Jorgensen. Encontramos um momento propício para falar com mais pessoas, algumas pessoas, por justamente estarmos passando por momentos difíceis. O muro em Jericó tinha uma força impenetrável para qualquer exército que estivesse tentando dominar a cidade. Antes mesmo de lidar com o muro, eles se juntavam em tropas, teriam que navegar pelo caminho através de um poço de 8,5 metros de largura, de 3 metros de profundidade, que se alinhava nos limites da cidade. Depois havia o próprio muro, uma massa pura de 5,5 metros de altura e 2 metros de espessura de pedra sólida. Se o exército atacante conseguisse chegar tão longe sem ser abatido pelos arqueiros, tudo o que restaria seria derrotar o bem treinado exército cananeu que estava esperando lá dentro. Essa era a realidade de um jovem líder chamado Josué e seu exército israelita. Esses israelitas que viram uma geração inteira viver e morrer enquanto vagavam pelo deserto, estavam cansados, famintos e encarando o que parecia ser uma tarefa impossível, uma situação desesperadora. Até agora, eu não vivi muito tempo, mas vivi o suficiente para saber disto, que colidir com muros faz parte da vida. E quanto maior o muro, mais desesperadora a situação pode ser vista. Os grandes muros de doenças, perdas, divórcio, vício surgem à nossa volta e parecem impenetráveis. E assim como o muro de Jericó, esses muros raramente ficam sozinhos. Os muros das nossas vidas são frequentemente acompanhados por um profundo poço de dor, sofrimento, desespero durante todo o tempo. Um exército de desesperança nos ataca por todos os lados. E a pergunta é feita em todo o tempo: se Deus nos ama tanto e é tão poderoso, como pode Ele permitir que esses muros apareçam ao nosso redor? Agora, eu não pretendo ter a resposta para nenhuma dessas perguntas. Nem pretendo entender quão profundo ou escuro é o seu sofrimento. Eu simplesmente quero sugerir que talvez Deus faça o seu melhor trabalho em situações aparentemente sem esperança. Quando eu leio a Bíblia, leio sobre pessoas, personagens, todos que enfrentaram situações aparentemente sem esperança. De fato, não consigo encontrar uma única pessoa que andasse fielmente com Deus sem antes enfrentar uma situação desesperadora. Adão e Eva arruinaram o paraíso ao convidar o pecado e a morte para um mundo perfeito, um caso sem esperança. José foi traído por seus irmãos por seu orgulho e colocado na prisão, um caso sem esperança. Moisés estava encurralado nas margens do Mar Vermelho, com o exército mais poderoso do mundo respirando seu pescoço. Um caso sem esperança. Gideão foi 300 contra 300 mil. Davi estava do outro lado do vale, vendo o gigante sedento de sangue. Esther era uma mulher tentando ganhar uma palavra de um rei orgulhoso. O companheiro de quarto de Daniel era um leão. Seus amigos foram jogados na fornalha. Jonas largou seu trabalho e ficou preso em uma baleia. Pedro foi covarde. Paulo foi preso. Os 5.000 não tinham comida. Lázaro estava morto. Timóteo era muito jovem. Abraão era velho demais. O filho mais novo só queria os bens do pai. Os muros de Jericó eram fortes demais. E Jesus foi humilhado
pendurado em uma cruz, enterrado em uma tumba, enterrando todas as esperanças da revolução que se esperava por milhares de anos. Agora todo mundo estava pronto para fechar o livro sobre essas histórias. O fim, o ultimato. Mas há uma coisa que aprendemos nas Escrituras, é que nunca podemos colocar ponto onde Deus colocou uma vírgula. Porque quando todas as outras opções estão esgotadas, quando as circunstâncias não podem piorar, quando tudo mais falha, pronto, porque é exatamente onde Deus aparece. Porque José se tornou segundo em comando, o Mar Vermelho se abriu, Gideão venceu sem levantar uma arma, a cabeça de Golias parou em um prato, Ester falou e o rei ouviu, Daniel viu o anjo cerrar a boca do leão, a fornalha parecia temperatura ambiente, Nínive se arrependeu, Pedro se tornou a pedra, Paulo se alegrou, 12 cestos foram deixados cheios, Lázaro apenas dormia, Timóteo construiu uma igreja, Abraão construiu uma família, o filho mais novo chegou em casa para a festa. Os muros de Jericó desabaram e Jesus Cristo, ressurreto, derrotou o pecado e a morte. E a criação que havia sido estragada por tantos anos atrás, agora estava restaurada para sempre. Para Deus, o que parece ser uma situação desesperadora não é apenas possível, é favorável. Porque somente Deus pode transformar uma desordem em uma ordem. Somente Deus pode transformar uma tentativa em triunfo, um teste em testemunho e em uma vítima em vitoriosa. Seu poder é perfeito e sem falhas. Portanto, vamos nos alegrar em nossas provações e nos manter firmes na esperança que professamos. Porque aquele que prometeu é fiel, foi fiel e será fiel, não importa quão desesperadora seja a situação. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.